Olá, pessoal! Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante pelo Canadá, explorando como a cevada é cultivada e transformada na bebida mais popular deste país, a cerveja. Você sabia que os agricultores canadenses produzem milhões de toneladas de cevada todos os anos e que boa parte dela vai parar na produção de cervejas famosas? Fique comigo e descubra como essa cadeia produtiva acontece, desde a semeadura até a transformação em uma das bebidas mais consumidas do mundo. Vamos lá! Todos os anos, os agricultores canadenses colhem entre 13 e 14 milhões de toneladas de cevada, das quais aproximadamente 3,5 milhões de toneladas são destinadas à produção de cerveja. Esse número continua a crescer, já que essa bebida alcoólica parece ser a mais apreciada e popular nesse país norte-americano. Você já se perguntou como ocorre a colheita de cevada e o subsequente processo de produção de cerveja no Canadá? Vamos descobrir! O Canadá possui um setor agrícola robusto, com grandes culturas, incluindo trigo, cevada, aveia, soja e canola. O país é o terceiro maior exportador de trigo do mundo e um dos principais exportadores de cevada. Talvez você não saiba, mas a cevada é a segunda colheita mais cultivada no Canadá, ficando atrás apenas do trigo. Ela é cultivada principalmente nas províncias das pradarias, como Manitoba, Saskatchewan e Alberta, frequentemente conhecidas como o cesto de pães do Canadá. Com 40 milhões de hectares de terras aráveis nesta região, cerca de 4 milhões de hectares são dedicados ao cultivo de cevada. O Canadá produz de 13 a 14 milhões de toneladas de cevada anualmente, tornando-se o maior produtor mundial do grão. A maior parte da produção se concentra nas províncias das pradarias, que possuem invernos longos e frios, verões quentes e úmidos e abundante luz solar, condições ideais para o crescimento robusto da cevada e do trigo. O trigo representa impressionantes 95% da colheita anual de grãos do Canadá. O país exporta substanciais 900 mil toneladas métricas de cevada de 2 fileiras e 600 mil toneladas métricas de cevada de 6 fileiras. A cevada de 6 fileiras, em sua maioria, exportada para os Estados Unidos, enquanto a de 2 fileiras chega a mercados como Estados Unidos, China, México, Japão e Coreia do Sul. Diferentemente de outros grãos canadenses, a cevada é uma cultura semiaquática que requer irrigação consistente ao longo da temporada de crescimento. Solos argilosos pesados, inadequados para muitas culturas, são perfeitos para o cultivo de cevada, pois retêm bem a água. Antes do plantio, os agricultores preparam cuidadosamente o terreno usando equipamentos de nivelamento guiados por GPS, criando declives precisos que otimizam o uso da água e aumentam os rendimentos. O plantio geralmente começa entre o final de fevereiro e maio, dependendo da região. Os agricultores empregam tecnologia moderna, como aeronaves ou semeadoras, para espalhar as sementes. A cevada cresce até alturas de 3 a 4 pés em cerca de 120 dias após a germinação. Durante esse período, os campos são irrigados com métodos que variam de acordo com a necessidade, como diques que inundam os campos ou tubos de polietileno que distribuem água de forma uniforme e eficiente. À medida que o verão avança, a cevada amadurece, formando longos aglomerados de grãos no topo da planta. Uma vez madura, a água é drenada dos campos, e modernas colheitadeiras entram em ação para cortar a plantação e separar os grãos das hastes. Após a colheita, os grãos são transportados para instalações de secagem, onde o ar quente é utilizado para reduzir gradualmente o teor de umidade, deixando-os prontos para armazenamento e moagem. A colheita de cevada também beneficia o meio ambiente. Durante o inverno, os campos inundados melhoram o habitat para a vida selvagem, fornecendo alimentos e refúgio para aves migratórias. Finalmente, no processo de moagem, os grãos colhidos passam por etapas mecanizadas que removem as camadas não comestíveis, transformando-os em matéria-prima de alta qualidade. A casca removida durante o processo de moagem cria o arroz integral, que mantém a camada de farelo intacta.
Pode-se dizer que a cerveja representa um ícone da cultura canadense. É uma bebida amada pelos locais e consumida mais do que qualquer outra bebida alcoólica. Marcas de cerveja, tanto nacionais quanto internacionais, são amplamente encontradas em restaurantes e bares em todo o país. Além das grandes marcas, pequenas cervejarias locais também têm conquistado popularidade. Recentemente, a cevada de 2 fileiras dominou a área cultivada, sendo responsável por cerca de 40% da cevada utilizada na produção de cerveja. Variedades como Harrington, Manley, Stein e AC Osho são amplamente empregadas, especialmente Harrington. Contudo, novas variedades, como a C. Metcalfe, CDC Kendall e CDC Stratus, têm sido desenvolvidas com qualidades equivalentes ou superiores para a fabricação de cervejas. O processo de produção de cerveja geralmente passa por etapas como moagem, esmagamento, separação do mosto, fervura, resfriamento, fermentação, maturação, filtragem e embalagem. Esse processo leva cerca de 21 dias, desde a mistura dos ingredientes até o envase em garrafas ou latas. No malte tom, malte moído, cereais cozidos e água quente são misturados. As enzimas presentes no malte convertem o amido em açúcares solúveis. Resíduos, como cascas de grãos, formam um leito que filtra o mosto no lauterton. Esse líquido doce é então transferido para a caldeira de braçagem, onde o lúpulo é adicionado e fervido para conferir amargor e sabor. Resíduos insolúveis e de lúpulo são removidos em um vórtice. A seguir, o mosto resfriado é levado para fermentadores fechados, onde o fermento é adicionado, transformando-o em cerveja. Após a fermentação, a bebida é maturada a menos 10 graus Celsius por 10 a 21 dias, filtrada e embalada. A oxidação afeta significativamente o sabor da cerveja, por isso, a exposição ao oxigênio deve ser minimizada durante os processos de fermentação e embalagem. A coloração da cerveja varia conforme o grau de torrefação do malte, enquanto o teor alcoólico, ABV, é determinado pela quantidade de malte utilizada. Os canadenses consomem, em média, 54,1 litros de cerveja por pessoa anualmente. A cerveja canadense é reconhecida tanto no mercado interno quanto internacionalmente. O tipo de cerveja mais comum no Canadá é o lager, que também domina o mercado global. O Canadá ocupa o 5º lugar como exportador de cerveja para o Vietnã, ficando atrás dos Estados Unidos, China, Coreia e Japão. Além da produção de cerveja, as colheitas de cevada e trigo do Canadá possuem diversas aplicações cruciais para a economia nacional. Apenas cerca de 25% da cevada é destinada à fabricação de cerveja. Os outros 75% são utilizados como ração animal. Da cevada destinada à produção de cerveja, aproximadamente 53% é exportada, 18% abastece o mercado interno, e 29% é maltada para exportação. Curiosamente, as bebidas alcoólicas são consideradas essenciais na cultura canadense e permanecem disponíveis até mesmo em tempos de desafios sociais. É esperado que o setor agrícola canadense continue avançando, com o aumento da produção de cevada desempenhando um papel vital no crescimento econômico do país. E aí, pessoal, gostaram de aprender um pouco mais sobre o papel da cevada e da cerveja na cultura canadense? É incrível como esses processos impactam a economia e a vida das pessoas, né? Se você curtiu o vídeo, já sabe, deixe o seu like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.